E aí, rapaziada, se você não tá debaixo de uma pedra, eu acho que você viu que nos últimos meses o Ibovespa já caiu bastante, chegando a acumular uma queda de até 20%. E em meio a todo esse caos tiveram empresas que subiram, outras que caíram e outras até que conseguiram se dar bem. Mas infelizmente tem uma que se destacou, só que não foi de forma positiva, e ela foi a Melius, ou a Cash 3, que desde a sua alta histórica, que foi no dia 26 de julho, até o momento, no dia que eu estou gravando, já acumulou uma queda de 70%. E cara, 70% é muita coisa, tu não tem ideia. Para ela conseguir recuperar o mesmo patamar que ela estava na alta histórica, ela não vai mais ter que subir 70%. Ela vai ter que subir aproximadamente 220%. E uma ação se valorizar 220% não acontece todo dia, principalmente no ano pré-eleições. E eu decidi trazer esse vídeo exclusivo para ela, porque a Melius é uma empresa que eu sou cliente há muito tempo, eu gosto muito, eu acompanho, e inclusive foi um dos ativos que mais se valorizou em menos tempo na minha carteira, desconsiderando criptomoedas. Só que aí lá pra julho eu comecei a considerar ela meio cara demais, e aí eu acabei me desfazendo, e acabou que ela realmente teve uma queda, um ajuste do mercado. E então eu trouxe esse vídeo aqui pra gente entender o que aconteceu, e se agora que ela tá R$3 e pouquinho, vale ou não a pena e é uma oportunidade, ou se a Melius ela caiu a ponto suficiente pra gente desacreditar completamente da empresa e simplesmente esquecer ela pra ela se tornar mais um número de ativo no Ibovespa. Mas pra não ser injusto com ela e considerar apenas todo esse caos que teve na economia, vamos tentar dar uma olhada na empresa como um todo e até alguns números. Vamos lá. A Melius, cara, ela é uma empresa que teve um crescimento constante de número de clientes e hoje, ultimamente, no último relatório que ela postou, ela está tendo cerca de 30 mil contas novas abertas todos os dias úteis. E ela também teve um crescimento de cerca de 8% de clientes ativos, cerca de 9,5 milhões de clientes na plataforma. E os clientes ativos são aqueles que de certa forma usam constantemente a plataforma, seja com o cartão da Melius, seja também fazendo compras e recebendo cashback da Melius. E também visitas no aplicativo, no site, na extensão do navegador, também aumentou de forma considerável. E há um tempo atrás a Melius, cara, ela adquiriu a Alter. A Alter é uma fintech que trabalha com uma conta digital, é como se fosse um banco digital de diversas criptomoedas. Tipo, cara, ela já tá surfando uma onda muito certa. E em mais de um ano, cara, quintuplicou a quantidade de usuários. Tipo, tudo bem que a gente tá falando de poucos usuários e uma empresa tecnicamente grande que adquiriu, mas ainda assim ela conseguiu fazer uma crescente relevante para essa empresa. E é muito interessante por causa que agora ela tem uma subsidiária que é muito interessante e ainda assim atua em um ramo que eu sou muito otimista, que é o das criptomoedas. E cara, isso faz a Melius se tornar, eu acredito, interessante. Ou seja, cara, com uma análise mais fundamentalista, olhando dados, a gente vê que é uma empresa que tem fortes potenciais de crescer, ela ainda assim é uma fintech e ela tá naquele momento de growth, né, que a gente fala, e cara, eu considero, depois de toda a análise que eu fiz, que existem sim grandes chances dela se tornar uma empresa bem consolidada. Mas beleza, é uma puta de uma empresa com uma baita de uma administração e um CEO que eu acho muito foda, um beijão pro Israel Salman. E um time que cresce a passos largos a todos os dias e que também adquire empresas que eu considero interessante e toma decisões no mercado que eu também considero interessante. Mas beleza, então por que, já que é um baita de um time, cresceu os números, por que ela tá caindo tanto? Será que ainda vale a pena? E principalmente, quais são os riscos de você investir em Melius? Vamos lá. Quando uma empresa ela é criada, ela pode meio que seguir duas opções. Ela pode ou crescer bem devagarzinho, tentando sempre conseguir um certo lucro com os poucos clientes e investindo em crescimento de forma tímida para não comer todo o caixa da empresa e ter uma segurança maior e poder gerar lucro para os sócios. Dessa forma, essa empresa vai crescer devagarzinho, sem muita movimentação, mas ela vai crescer. Ou ela pode simplesmente queimar todo o caixa que ela tem, inclusive o que ela nem tem, para conseguir investir pesado em marketing, expandir o time,
ao máximo, oferecer a maior quantidade de produtos com a maior qualidade possível e conseguir captar o máximo de clientes em menos tempo possível, mesmo que isso seja oferecendo um serviço gratuito. E fazendo isso, ela vai crescer muito e vai conseguir captar muito cliente, inclusive deixar sua marca muito rápido, mas ela vai ficar no prejuízo. Beleza, mas qual que é a vantagem de você queimar todo o caixa da sua empresa e ficar com prejuízo, ao invés de você crescer a passos curtos, mas com lucro? Tem um exemplo que deu certo, muito famoso, que eu tenho certeza que você conhece: o iFood. O iFood era uma empresa que até 2018 gerava lucro, porém em 2019 e 2020 ele começou a gerar prejuízo, porque eles simplesmente decidiram tomar o outro caminho ao invés de crescer a passos curtos, explodir em captação de clientes e conseguir fidelizá-los com a maior quantidade e qualidade de produtos possível. E coincidentemente, na mesma época que eles ficaram no prejuízo, é a mesma que eles começaram a crescer de forma acentuada demais. E qual que é a vantagem disso? Quando você capta uma quantidade massiva de clientes em pouco tempo, basta você conseguir monetizá-los depois de captar, que aí você já vai conseguir ter um lucro muito alto em pouco tempo. Você já vai conseguir milhões de clientes e monetizar eles a ponto de que você consiga pagar o seu prejuízo e se tornar uma empresa muito mais rentável. Tanto que o tempo que demoraria para uma empresa a passos curtos chegar a esse mesmo patamar seria de anos. E uma empresa como o iFood, que explodiu em captação, vai fazer isso em 3 anos, em 5 no máximo. Então é algo muito mais interessante e algo que a gente costuma ver com muito mais frequência nas fintechs. Então esse é o game das empresas de tecnologia. Elas não querem lucro agora, o foco é depois. O foco é se tornar uma empresa completamente consolidada e geradora de caixa depois. Agora é captar clientes e fidelizar eles. E o importante de eu falar isso é que lá para metade de agosto teve 10% de queda na Melius após a divulgação dos resultados dela, que querendo ou não, tinha um pouco de prejuízo, e isso fez com que as pessoas achassem que a empresa estava acabando, sendo que é isso que ela faz, é esse o game dela, é assim que ela joga no prejuízo para conseguir captar clientes. E olha os números dela, ela está conseguindo captar 30 mil contas novas por dia útil. Ela está jogando no prejuízo, mas ela está fazendo dar certo, e é isso que infelizmente as pessoas não veem quando só querem ver um lucro num relatório empresarial trimestral. Mas beleza, mesmo essa sendo uma estratégia comum no mundo das fintechs, ela ainda assim está correndo um grande risco. Vamos citar aqui quais são os riscos de você investir em Melius. A Melius está num estágio de growth, que é o segundo estágio de uma empresa, que é quando ela já não está naquele estágio super inicial e ela está começando a crescer. E isso é arriscado porque ela opera no prejuízo, ainda mais em um país que não é muito certo o que vai acontecer no ano que vem. E então traz muito risco para a empresa, principalmente porque ela já tem um IPO aberto, então ela está basicamente aberta a julgamentos. Então essas empresas que já jogam num mercado meio novo, são fintechs, operam no prejuízo e no Brasil e tem um IPO feito e não são completamente consolidadas no mercado, acaba que tem uma volatilidade muito grande do preço das suas ações. Então se você for investir nela, você tem que estar pronto, porque você vai sim estar correndo um risco. E então esse foi um dos maiores motivos para a queda de Melius, porque tem tudo isso que eu te falei dos riscos e eles vieram por causa que a gente está vivendo um cenário muito complicado aqui no país. Se você não viu, tem esse vídeo aqui que eu falo um pouco sobre, e isso acaba que impacta muito mais essas empresas incertas. Porque, por exemplo, se você investe no Itaú, você sabe que o Itaú não vai quebrar em qualquer movimentação econômica. Agora uma Melius que abriu o IPO há pouco tempo, você não sabe como ela vai se comportar em ano de eleição, você não sabe como ela vai se comportar em uma alta da Selic, você simplesmente não sabe como ela se comporta em instabilidade política. Então as pessoas que têm dinheiro investido nela simplesmente tiram nesse momento porque sabe que o risco dela é muito mais alto do que qualquer outra empresa que está aí no mercado há anos. Mas o maior causador desse impacto da Melius, além dessa instabilidade política, é a subida da taxa Selic, porque pensa comigo, essas empresas operam no prejuízo
E se a taxa Selic sobe, os juros sobem, então fica muito mais pesado para essas empresas darem conta. Porque agora vai ser muito mais caro ela operar no prejuízo, ela não vai conseguir ter crescimentos absurdamente rápidos, porque vai ser bem mais difícil ela conseguir dinheiro emprestado. E tem o maior problema: quando você vai analisar o valuation dessa empresa, ou seja, basicamente quanto que ela vale, você pega todo o lucro que essa empresa vai ter nos próximos anos e você traz para valor presente com uma taxa de desconto. Ou seja, se a empresa recebe X hoje de lucro, você vai fazer uma conta, não vou me aprofundar muito porque é um assunto muito complexo, mas você vai fazer uma conta para saber quanto que ela vai receber no ano que vem e daqui 2, 3, 4, 10, 20 anos, e você vai pegar todo esse número que você conseguiu e você vai trazer para valores presentes e aplicar uma taxa de desconto. E obviamente, se a taxa Selic sobe, essa taxa de desconto vai ser maior. Então essa empresa tende a valer menos. E quando a gente já fala de uma empresa que está no prejuízo, tecnicamente que opera no prejuízo, essa empresa vai valer bem menos, ou seja, as ações delas tendem a cair, porque a empresa já está valendo menos e então a ação vai cair junto com o valor da empresa. Então, basicamente, esses são os riscos da Melius e por que ela caiu. Instabilidade política, ela operar no prejuízo, e o relatório, querendo ou não, as pessoas criam muita expectativa para essas empresas, e principalmente a taxa Selic, que faz com que a empresa valha muito menos. Agora, a minha opinião: eu gosto da Melius, eu gosto do CEO, eu gosto da administração, eu gosto do mercado em que ela atua. Então, pra mim, é uma oportunidade e eu pretendo sim investir nela, mas aí já depende de você e do risco que você está disposto a tomar, demorou? Esse foi mais um vídeo do canal Em Ação, espero muito que você tenha gostado. Até!